Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Mayra Gomes, que é psicóloga. A Mayra tem atuação na psicologia infantil, tem mestrado, doutorado pela Universidade Federal de São Carlos. E a ideia com você aqui, Mayra, é discutir um pouco a respeito da descoberta da sexualidade da adolescência. Então, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada, João. Adorei participar, né, para a gente poder trazer um pouco mais de informações. Então, assim, a adolescência acaba sendo esse período, né, bem mais intenso. E quando entra essas descobertas, né, não só física, mas também social, emocional, onde tem a ver também com a própria maturação do córtex pré-frontal, né, que tem a ver com as funções executivas, né, da questão de impulsividade, tomada de decisões arriscada, né, instabilidade emocional, busca por novas experiências. Isso está bem relacionado com essa questão da descoberta da própria sexualidade. Né? Então, os jovens hoje em dia eles buscam muito experienciar, experimentar, né, ter novas sensações e muitas vezes essa questão do prazer imediato, né, está bem presente, onde eles não conseguem perceber consequências a longo prazo, né? Então, é algo que os pais precisam ficar sempre atentos, né, para poder orientar, acolher quando eles chegam conversando, que muitas vezes, quando encontram essa abertura, né, porque muitos podem até ter o isolamento social quando se descobrem com certos prazeres que antes não tinham, né? Então, nesse contato, quando os pais são abertos para ter uma conversa, né, que é super importante ter esse diálogo, os filhos às vezes trazem, eu preciso experimentar, experienciar meninos e meninas para tomar a minha decisão. E alguns pais se chocam com essa fala, né? Mas por quê? Porque na minha época eu não tive que experienciar, experimentar, eu já tomei minha decisão. Então a gente vive novos tempos, né, onde a gente precisa acolher e entender o aspecto psicossocial que o jovem está inserido. Né? A gente precisa compreender algo macro, né, que muitas vezes as próprias relações ali do ambiente trazem essa possibilidade, né? E aí essa característica de experimentar, experienciar, muitas vezes é o que vai estar definindo ali a sua sexualidade, né? Então, com essas novas experiências, a gente vai trabalhando e o jovem vai podendo, né, definir ali a sua sexualidade, que muitas vezes é julgada, né? Então, os pais precisam tentar não julgar e sim acolher, ser empático, né? Dentro desse contexto tão conturbado aí da instabilidade emocional que eles vivem. Ótimo. Queria começar até antes disso, né? Ainda eh, uma infância pré-adolescência, vamos dizer assim, onde vamos dizer, algumas pessoas já começam a ter um interesse para essa questão da sexualidade. Você começa a ter ali a hora que a criança fala, tal pessoa já está com um namorado, normalmente é uma coisa mais isolada, mas ainda não é um tema relevante. Aquela criança, para ela ainda é uma criança, vamos dizer assim, né? E muitas vezes essa criança, por exemplo, ela vai combinar de fazer um programa com uma amiga, um menino vai com uma amiga para fazer o programa, mas é um programa de criança, ela não está interessada naquela pessoa no, em termos de sexualidade, ela é uma amiga, né? E muitas Uhum. vezes, seja os familiares, ou mesmo fica, namorada, não é, namoradinha, isso às vezes até incomoda aquela criança que não tem esse interesse, não está pronta para isso, né? É, como lidar com essa situação? Quer dizer, para evitar que essa família fique querendo empurrar uma coisa precocemente, talvez para uma criança ainda. Então, assim, isso é algo bem problemático, né? Dessa questão de algo precoce. Então, o máximo que os pais puderem no caso, deixar mais tardio possível, né? O máximo de tempo é melhor, porque aí o jovem vai estar mais maduro para entrar em contato, porque muitas vezes ainda é criancinha, então tem alguns comportamentos, né, que podem ser até culturais, do pai beijar
a filha, né, de beijar ali na boca. Então, às vezes, esse selinho pode estar iniciando, né, algo que muitas vezes não foi nem intencional. Mas quando a filha vê ali que, pode, então por que que o tio não pode? Então, assim, isso tem que estar muito claro para poder justamente não trazer essa confusão mental, né, no sentido do que pode, do que não pode. Então, precisa deixar tudo muito claro, porque às vezes esse ato precoce acaba deixando aquele jovem bem mais vulnerável àquela situação, né? Então, há situações que muitas vezes antes não era pensada. Então, a gente vê que existem alguns casos de vulnerabilidade sexual mesmo, né? Onde, isso aqui é permitido. Então, a gente precisa entender e muitas vezes explicar para a criança, ali o jovem, o adolescente de 12, 13 anos, o que não é legal, o que não é permitido. E às vezes na nossa cultura a gente tende a se fechar e não conversar abertamente sobre essas situações, circunstâncias, mas é algo que a gente precisa mudar. Dentro desse diálogo é estar conversando abertamente com esse jovem sobre situações que possam ser desconfortáveis e validar esse desconforto. Ótimo. Uma das situações, um momento que muitas vezes chega esse desconforto ali numa pré-adolescência, início da adolescência, onde as pessoas elas têm uma maturação, seja física, seja cognitiva, seja comportamental, em momentos diferentes, né? Então você pode ter uma menina de 10 anos de idade que já está talvez pensando, né, tendo interesse pela sexualidade, e você pode ter um menino de 11, 12 anos que ainda não está pronta para isso, ainda não, enfim, para ela isso é uma coisa ainda distante, vamos dizer assim, né? E só que eles estão juntos na escola, né? E muitas vezes essa criança que está talvez um pouco mais para trás, ela pode ficar até meio desconfortável, porque é aquela coisa, pô, eu sou o único. Obviamente que se tem alguém que faz, ele vira o único que não tem interesse naquilo, o único que não fala sobre aquilo, ou quer se esconder, é a hora que ele se isola. Como fazer para essa criança não perder a infância dela de uma forma acelerada, no meio de outras crianças que talvez já estejam um pouco mais adiantadas aí? O importante é estar sempre orientando, né? E aí existem esses contextos que a gente precisa estar cuidando, né? Enquanto pais, enquanto terapeutas, pelo fato que sim, existem crianças mais precoces, né? Existem ali que entram mais cedo nessa adolescência, que já vê algum conteúdo que não poderia ser visto pelaquela faixa etária. Então tem uns que descobrem mais rápido. E aí acaba que a gente precisa estar cuidando daquele que ainda não está naquele período ali de maturação também, para que ele não se sinta excluído e muitas vezes possa fazer comportamentos para se sentir parte daquele grupo. Então, é importante esse acolhimento para a gente poder tentar entender o que está acontecendo na cabecinha daquela pessoa, né? Então, muitas vezes, mudanças bruscas de comportamento pode ser um sinal, né? Então, uma pessoa que está ali desconfortável, pré-adolescente, adolescente desconfortável com aquele grupo, ele pode também se isolar, ele pode começar a apresentar baixa autoestima, né? Então, a gente precisa ter atenção com a autoestima daquele pré-adolescente. Então, ele está se sentindo desconfortável, por quê? Né? Então, é quando ali o adolescente começa a se observar, né? A se automonitorar, olha para si e olha para o outro. Em que grupo que eu pertenço, né? Então, tem muito essa questão que a gente precisa estar observando se está tendo isolamento, se está tendo comportamentos agressivos, se pode estar ali tendo algum transtorno emocional. Então, a gente precisa também estar atento a sinais de depressão, de ansiedade, de automutilação, que muitas vezes é realizado para poder lidar ali com o emocional, né? Então, tem esse comportamento de automutilação, porque o meu emocional está tendo ali uma explosão, né, de um sentimento que eu não estou conseguindo lidar, eu vou me automutilar para sentir
mais essa dor, né? Para concretizar algo que eu estou sentindo e não estou conseguindo lidar. Então, a gente precisa ter atenção em todo esse contexto. Então, são muitas variáveis que podem estar interferindo nesse comportamento. Então, a gente precisa estar atento a todas essas variáveis para a gente poder tentar ensinar o adolescente a lidar com essa nova situação, que é uma situação problema, né? E como melhor lidar com essa situação. Por isso que é super importante ter essa orientação mesmo dos pais, que é a fonte ali do maior vínculo, né? Ótimo. E quando você fala desse sofrimento da criança, eu entendo que seja muito para a questão da autoimagem ou do julgamento, que é uma coisa muito comum no início da adolescência. Então, é aquela pessoa que começa, os colegas de classe começam a falar coisas dele, que ele entende o que é, mas que simplesmente porque ele não está participando do mesmo tipo de comportamento, ou não está compartilhando o mesmo tipo de comportamento de outros, né? E muitas vezes até aquela pessoa pode estar tendo uma iniciação mais precoce, não por vontade própria, mas sim para um sentimento de pertencimento aí. Isso, para tentar pertencer àquele grupo, né? Então, eu vou ter comportamentos que vão ser diferentes de tudo que eu já tive. E aí são esses sinais que os pais precisam ficar atentos. Tá. E como discutir com essa criança a- a- uma palavra que às vezes é difícil de entender, que é o respeito, né? Porque é muito comum nessa idade aquela ideia de querer ser o valentão, ser o forte, ser enfim, enfim, ser a pessoa que tem o controle, tudo isso, especialmente entre os meninos, isso, né? E muitas vezes isso é um estímulo até para ter comportamentos que sejam talvez não respeitosos com a pessoa com que ela está se relacionando ali, ou de ter atitudes não respeitosas. E eu queria que você falasse um pouco, tanto pelo lado de quem, do adolescente que está, vamos dizer, tendo esse comportamento, como da vítima, da outra menina que pode estar sendo a vítima disso daí. Uhum. Então, assim, essa questão tanto de quem é o ativo e o passivo, né? É algo que a gente precisa cuidar de uma maneira mais de perto, tanto para mudar práticas mesmo, para promover essa proteção emocional, porque acaba que as duas partes, elas estão em algum tipo de sofrimento. Ou aquela pessoa que é o agressor, né, que tem comportamentos agressivos, ela já sofreu violência antes, para ela ter esse tipo de comportamento. Então, quando a gente pensa, não existe, será, uma pessoa que tem um comportamento que não sofreu violência? Não, sempre um comportamento agressivo, ele vem de algum lugar, né? E geralmente é porque passou por algum tipo de violência. E aí acaba tendo aquela resposta. Então, quando algum menino chega, eu vou ser o valentão da turma, eu quero inserir, para poder fazer parte do meu grupo, tem que passar por alguns rituais. Então, acaba que esse tipo de comportamento, ele já viveu anteriormente e ele pegou como modelo para estar reproduzindo. Então, a gente precisa estar cuidando tanto de quem é o ativo quanto o passivo, porque os dois acabam estando em alguma situação de sofrimento. E aí, muitas vezes, esse que é o agressor, ele está usando ali uma máscara de proteção, né, para não entrar em contato com esse sofrimento que ele já teve. Né? Então, a gente precisa, dentro da psicologia, né, acolher e, ao mesmo tempo, lidar com variáveis que possam ter interferido, que são ali variáveis de sofrimento mesmo, tanto para ter um comportamento agressivo, quanto principalmente para quem sofre, né, ali das consequências. Então, por exemplo, o próprio bullying, né? Então, o bullying, quem pratica o bullying, a gente precisa estar cuidando não só a pessoa, né, que sofre o bullying, então, acaba sendo um contexto também de violência, né? Então, a gente precisa estar cuidando dos dois lados. Então, os pais precisam estar atentos, tanto para verificar se o seu filho é aquele que pratica o bullying ou se é aquele que sofre com o bullying.
porque os dois precisam ser cuidados. Ótimo. E quando a gente fala aqui de comportamentos agressivos, eu tentei usar esse termo, não no sentido de uma agressão sexual, porque de abuso sexual, coisa assim, porque não necessariamente, muitas vezes é uma questão até uma psicológica, né? Quer dizer, não é necessariamente algum ato físico, mas muitas vezes é insistir em perguntas inadequadas, insistir em falar de alguma coisa que aquela pessoa não esteja querendo falar, isso só que a gente entende isso quando você está falando com adultos. Agora, quando você tem do outro lado uma criança de 11 anos, de 10 anos, é um pouco mais difícil de lidar com a situação, né? É, é bem difícil e a gente precisa passar por esse acolhimento, uma escuta ativa, para entender o que leva aquela criança a ter esse comportamento. Sim, O que está acontecendo? ótimo. Bom, algumas famílias essa conversa ela é muito natural, né? Para outras famílias é muito mais difícil ter essa discussão sobre sexualidade, né? Ah, ou até o momento de ter essa discussão. E muitas vezes a criança acaba não querendo entrar nessa conversa, não entrar nessa discussão. Como que os pais que estão vendo nesse início ainda, né, quando já está começando a ver que esse assunto começa a se tornar uma realidade, e aí os pais acham que aquela criança ainda não está pronta e começa a querer esconder dela uma coisa que não vai esconder, né? Como é E, que o pai pode talvez começar essa aproximação da criança nesses temas, vamos dizer assim? sim. Aí, no caso, né, essa questão da psicoeducação precisa fazer parte desse contexto, né, onde os temas não podem ser tabus, né, porque muitas vezes socialmente, eu não quero falar sobre isso com a minha filha, porque eu tenho vergonha, porque minha mãe, na minha época, não conversou isso comigo e eu cresci bem. Então, assim, a gente precisa sempre estabelecer limites com afeto, assim como acolher, né, esse lado emocional desse jovem que está passando, né, por situações que muitas vezes tem esse cunho sexual, muitas vezes não me encontrei, muitas vezes, eu senti prazer, por que que eu senti, o que é isso? Então, assim, ter alguém que tem essa validade emocional, né, como os pais, de proteção, é 1000 vezes melhor para poder o jovem ter esse acolhimento, né, e compreender essas mudanças também, que tem ali mudanças corporais, mudanças emocionais. Então, assim, eles precisam compreender e o melhor seria que fosse alguém que tem essa validade emocional, que é, no caso, os pais, que é o maior vínculo ali que o jovem possa ter. Embora muitas vezes acaba que na adolescência o jovem vai se vincular mais com os amigos, né? Vai sair desse vínculo afetivo ali com os pais de maior intensidade para poder se vincular com esses amigos. E aí os pais precisam estar atentos, né? Quem são esses amigos? Quem é esse grupo de amigos? Será se o ideal é que meu filho esteja nesse grupo? Ou eu tenho que fazer algo para afastar ele desse grupo? Então, assim, até que ponto eu vou conseguir fazer isso? Então, assim, é uma situação em que os pais precisam estar sempre atentos mesmo, para poder tentar prevenir ao máximo, dar limite com afeto, acolher ao mesmo tempo, né, validar emocionalmente, sem necessariamente estar concordando com tudo, mas reconhecendo aquela situação, orientada, qual a melhor forma de resolução de problemas, que muitas vezes o adolescente não consegue visualizar. Então, assim, os pais têm esse papel, né, de ter ali essa importância em priorizar o sentimento e, ao mesmo tempo, orientar qual é a melhor saída daquela situação. Ótimo. Eu vou até trazer aqui, Mayra, uma situação que eu estava numa conversa dessas aqui com uma ginecologista que trabalha justamente com a parte de infância e adolescência, né? E é uma discussão que a gente teve lá que eu queria trazer aqui um pouco, ah, que é a questão que muitas vezes os jovens acham que, esses adolescentes, que a eles
que a pessoa que está do outro lado tem muito mais experiência do que ele, né? Então, aquela pessoa que... Porque eles falam muito mais do que fazem, vamos dizer assim, né? Então, só que na prática, na maioria das vezes, está pegando duas pessoas que estão começando ali, né? Quer dizer, que estão começando... E isso traria, por exemplo, riscos de não saber como usar uma camisinha, por exemplo, porque o outro sabe, não, o outro também não sabe, né? Quer dizer, nenhum deles tem uma vida longa, ou não deveria ter tido, pelo menos, né? Essa pessoa que, vamos dizer, está ali, está pensando, está começando a ter o interesse, está começando a olhar, já fala, pô, tem interesse em tal pessoa, mas muitas vezes, o que você poderia falar nessa sensação, vamos dizer, entre o que a pessoa, o que esse jovem entende da realidade do mundo que está ali em volta dele, dos amigos e tudo, no que é a prática real de que são tudo pessoas que estão querendo, talvez falando mais do que fazendo ali. Sim, e assim, é por isso que é tão importante ter a questão da educação sexual, né? Que muitas vezes na nossa cultura é tida como um tabu. Então, intervenções educativas, elas trazem mais prevenção, né, do que algo que vai trazer malefícios. Né? Então, quando a gente tem uma psicoeducação, né, uma educação sexual mais ativa, a gente consegue ir desmistificando, a gente consegue ir trazendo naturalidade para esses assuntos, para que o jovem também se sinta mais confortável para ir tirando as suas dúvidas. Né? Porque, assim, nessa faixa etária, acaba tendo muitas dúvidas e que muitas vezes não são sanadas ali com os pais, que é onde tem ali aquele vínculo, e vai ser sanada ali com uma amiga, que muitas vezes não tem aquela informação. Então, assim, essas dúvidas, elas vão ser tiradas de alguma forma, ou seja, na pesquisa, na internet, ou com os próprios colegas, que é o grupo ali que o jovem está inserido, mas muitas vezes não é a melhor informação. Né? Então, assim, como usar uma camisinha? Quem vai ensinar para aquele adolescente isso? Muitas vezes é o outro colega. Né? Então, o pai às vezes não se sente confortável de como ensinar isso para o meu filho. Eu não vou ensinar. Então, esses temas, eles precisam ser, sim, discutidos, né, em uma educação sexual mais ativa das próprias famílias. Né? Então, de chamar e conversar de uma maneira mais natural para que o jovem possa se sentir acolhido, né, e ter essa abertura para tirar essas dúvidas. Agora, isso não. Alguns pais podem entender isso como uma questão de querer levar a tirar a infância daquele adolescente, ou seja, empurrar ele para o mundo adulto. Conversar sobre isso, você vai estar estimulando comportamentos ou levando ele para comportamentos talvez que aquela família pense que seja uma coisa para adultos? Não necessariamente, né? Então, muitas vezes a gente pode ter esse pensamento, se eu tiver esse tipo de conversa, eu vou estar estimulando o meu filho a estar nessa prática, né? Já que pode ser precoce. Porém, esse tipo de conversa, quando ela já tem estudos que mostram, né, essa questão do afastamento, por exemplo, de gravidez na adolescência, por ter maiores informações, né? Então, assim, a gente precisa entender padrões de comportamentos, né, para poder entender qual o melhor momento que eu devo chegar para conversar sobre isso. Meu filho está tendo uma mudança abrupta ali no comportamento. Eu estou vendo que meu filho está cochichando sobre tal assunto com um coleguinha, né? Então, está tendo uma conversa ali no WhatsApp, muito tempo no WhatsApp, então deixa eu dar uma olhada. Então, esse monitoramento, ele é super importante, até para a gente poder tomar essas decisões, para não estar estimulando, né? Então, se eu vejo que o padrão de comportamento do meu filho continua o mesmo, não vou estar inserindo agora, mas chegou 14 anos, é imprescindível ter esse tipo de conversa. Né? Então, assim, eu não vou fazer com 12, mas eu estou vendo agora com 13 que ele já está apresentando algum padrão de comportamento diferente. Está na hora de eu chegar e conversar com o meu filho. Então, assim, muitas vezes, na nossa própria cultura, principalmente antigamente, né, a gente via essa prática, ela não existia, e os jovens ficavam com muitas dúvidas e às vezes aprendiam na prática.
o que aprender na prática é bem mais perigoso dentro de um comportamento de risco mesmo, né? De vulnerabilidade. Então, assim, é importante informar, né? Então, ensinar esse jovem por meio de regras do que aconteceu, orientação mesmo, é bem mais importante do que ele aprender sozinho na prática. Ótimo. Bom, e vamos pegar agora aquela menina, o menino que já estejam namorando, que você já tá tendo alguma coisa há algum tempo, né? E que talvez estejam pensando em dar um passo seguinte, já está com essa ideia e muitas vezes, e eventualmente vai até levar isso, pode falar isso ou pode não falar isso. Normalmente, esses jovens eles não têm carro, eles não têm casa própria, eles moram com os pais e muitas vezes vão estar usando o ambiente doméstico, que pode ser isso de uma forma não consensual com a família, ou seja, vamos aproveitar que eles saíram um pouquinho, pode ser que seja Aham. uma coisa conversada mesmo, né? Então, olha, estou gostando e estou querendo, enfim, e pode se chegar a uma conversa melhor sobre isso, né? De que forma que isso, quando a família começa a avaliar isso, quer dizer, como abordar essa questão? Olha, estou querendo começar, né? Chegou isso para a família, e agora? Pronto. Não, não existe ali uma receita de bolo, né? Do que fazer, faça assim, que é o melhor caminho. Mas sim orientações gerais, né, de como os pais podem proceder dentro dessas intervenções educativas de informação. Você tem um filho que já está namorando há algum tempo, é importante sim que se converse sobre esses próximos passos, até para poder entender. E muitas vezes, quando os pais tomam essa decisão de conversar, já aconteceu, né? Já ocorreu esse próximo passo. Então, é uma linha muito tênue mesmo da gente poder melhor orientar um pai no sentido de tipo, ó, agora é a hora de você conversar, ou passou da hora de você conversar. Então, assim, quando a gente tem um filho que já vê que essa adolescência está chegando, a gente já tem que ir ficando de olho, né, bem atento a esse grupo que esse filho está inserido. Então, ele começou a namorar, começou a ficar com algumas pessoas, então já é o momento de eu conversar com ele, fazendo essa psicoeducação mesmo, essa intervenção educativa de ensinar como tem que proceder, como respeitar o corpo do outro, como respeitar o próprio corpo. Então, isso é importantíssimo a gente poder ensinar, e muitas vezes não é ensinado, né? Como proteger o seu corpo e como também proteger o corpo do outro, onde você tem ali o limite. Ser filho, você não pode chegar já tocando em uma parte da outra pessoa, né? Você precisa entender o limite do outro também, o que muitas vezes gera conflito, né? Porque muitas vezes você não é ensinado a ter esse limite. Então, assim, a gente precisa cuidar dos nossos filhos pensando nisso, né? Então, às vezes, lá na infância mesmo, fazer leitura de livros, de como proteger o seu corpo, de onde deixar as pessoas tocarem, porque isso já é uma psicoeducação que vem lá da infância, né? Então, assim, medidas protetivas que vão se perpetuando até a adolescência, né? Vindo lá da infância. É importante, né, a gente estar ali ensinando o nosso filho. Então, a melhor forma é esse diálogo. Ótimo, Precisa dialogar com esse jovem. legal. Agora, e quando isso está levando a alguma forma de sofrimento para essa adolescente, para essa criança, pré-adolescente ou adolescente já? Né? Então, é aquela menina que de repente, ou menino, né, que gostava muito de alguém, ela começa a namorar com outro, quando a melhor amiga começa a namorar com a pessoa com que ela tinha interesse, quando eventualmente estava namorando com alguém e de repente aquela pessoa não quer mais. Ah, Isso gera sofrimento para um adulto, mas para uma criança, como é que você vai abordar esse tipo de situação? Para eles acaba sendo assim o fim do mundo, né? Que o adulto ele já consegue gerenciar mais, melhor. E no caso o adolescente não. Muitas vezes o sentimento que eles têm é o fim do mundo,
porque eles não conseguem gerenciar esse sentimento, não conseguem resolução de problemas, né? Então, estão muito ligados a consequências próximas, né? Como, aliás, qual é a consequência imediata? Então, assim, foi o fim do meu primeiro relacionamento, vai morrer, vai ser o fim do mundo. E a gente tem que justamente acolher para poder orientar e compreender, no caso, esse momento ali difícil, mas orientar que não, existem outras possibilidades. Então, o nosso papel enquanto pai é ampliar essas possibilidades, justamente nesse diálogo, né? Então, muitas vezes, o sentimento real que o adolescente tem é como se o mundo tivesse acabado, né? A gente precisa validar, mas, ao mesmo tempo, orientar que não. A gente tem outras possibilidades e explanar, né? Quais são essas possibilidades que existem, né? Que sua vida não acabou, vida que segue, né? Então a gente vai fazer o que a partir de agora? Então, muitas vezes, os pais, por não ter muito tempo, né? Que acaba sendo uma vida realmente mais corrida, essa atual, passa desapercebido alguns desses sinais, né? Então, assim, acabou o relacionamento, é o fim do mundo. Então, o que esse jovem pode estar inserido, né? Então, por isso que muitas vezes problemas que para um adulto, foi só por causa disso que essa pessoa cometeu o suicídio, por exemplo, né? Adolescente cometeu um suicídio, porque muitas vezes para ele não tem outra saída, né? Não tem solução para aquele problema. O adulto consegue enxergar, então precisa de orientação constante. Muitas vezes tem uma alta taxa de suicídio, né, diante ali dessa fase de adolescência, por não conseguir gerenciar esses sentimentos, não conseguir gerenciar uma situação que muitas vezes é sim problemática, mas existem soluções, né? Existem saídas, existem alternativas e que eles não conseguem visualizar. Ótimo. Bom, aí obviamente que é uma coisa a tentar entender a situação e tentar abrir esse caminho para esse jovem mostrar os caminhos que existem aí, além daquele que foi fechado, né? Agora, Tá. um último assunto que eu queria abordar com você é um que você levantou logo no primeiro momento aqui nesse vídeo, né? De que, vamos dizer, quando a geração, vamos dizer, dos pais desses adolescentes, ah, basicamente você tinha uma normativa que era o relacionamento heterossexual, né? Então, não que não tivessem outros tipos de comportamento, mas as pessoas que tinham esses outros comportamentos, elas eram muito, vamos dizer, sofriam bullying, era muito visto como algo errado, como uma pessoa, vamos dizer, como o não normal, né? E Uhum. atualmente é inevitável, isso, queira os pais ou não, queira, entenda o que for, em qualquer classe vai ter o grupo que vai ter o relacionamento heterossexual, vai ter o grupo que vai ter um comportamento, outros tipos de comportamento sexual, de identidade sexual e tudo mais, né? E é um momento também onde essas pessoas estão muito vulneráveis a comportamentos de grupo, ou seja, de agir não por desejo, mas por serem induzidas por colegas, por amigos e por quererem pertencer a um grupo. E existe também a questão de querer experimentar as coisas, né? Sim. O quanto que essas novas possibilidades, ao mesmo tempo em que abre um caminho para certas pessoas que talvez tivessem muito mais dificuldade para se expressar aquilo que tinham antes, né? Mas também de eventualmente isso levar a algum grau de sofrimento por ter feito algo que ela não se vê naquilo, né? Uhum. Então, assim, acaba sendo uma questão ali social, né? Que no caso o adolescente passa ali por essa crise de identidade, ele começa a se questionar: a que grupo eu pertenço? Qual vai ser a minha escolha? Eu preciso experimentar, experienciar para eu poder decidir. Então, são questões sociais, né, envolvidas,
onde muitas vezes, eu experimentei, mas não gostei, ou então, eu experimentei, gostei, estou sendo julgada. Então, essa posição de julgamento, né, dos pais acabam afastando esse adolescente mais ainda, né? Então, quando a gente pensa nessa crise de identidade, é justamente a gente precisa acolher para diminuir esse sofrimento, porque esse sofrimento ele está existindo. Eu queria ser o filho padrão, né, para corresponder ali às expectativas do meu pai, da minha mãe, mas nem sempre, né? Acho que nunca um filho vai corresponder 100% às expectativas de um pai. E principalmente relacionado ali à sexualidade, que ainda existem muitos tabus, no sentido de quem tem ali homoafetivo, né, acaba sendo muito julgado e vai ter ali, buscar, né, alguma solução em procurar grupos que possam melhor aceitar, né, ele conseguir ser aceito e muitas vezes se distancia desses pais, que poderia ser ali a maior fonte de acolhimento, de vínculo afetivo, de proteção mesmo, para diversas situações que vão além, no caso da sexualidade, né? Então, assim, acaba sendo questões sociais que precisam ser, sim, discutidas para que as pessoas tentem não só naturalizar, porque aí pode alguém, né, tá escutando essa fala e pensar, a gente vai banalizar, né? Então, o naturalizar não seria o banalizar, mas sim ver que, sim, é algo natural e que a gente precisa, sim, aceitar e melhor orientar para diminuir esse sofrimento, porque é um sofrimento real por expectativas de um pai, de uma mãe, né, de uma família que está ali me julgando no momento onde eu estou mais vulnerável. Então, é o sentimento ali que o jovem vai estar tendo, que a gente precisa estar acolhendo, justamente diante de algo que já é esperado, que é essa crise de ansiedade, de identidade, vai estar se questionando bastante quem ele é, para onde ele vai, né? Ótimo. Bom, e lembrar que a gente tem até alguns conteúdos nesse sentido aqui já também, mas que, vamos dizer, é um pouco o papel desse jovem, até saber o quanto que ele quer se expor, né, nesse sentido. Então, se ele tem uma orientação, se ele tem um atrativo para um certo, enfim, um tipo de comportamento ou outro, ela pode querer que todo mundo saiba disso, ela pode querer que os pais saibam disso, mas que os amigos não, ou ela pode querer manter isso para ela e revelar isso num momento mais oportuno. Isso não é nenhum erro, não é nenhum problema, é respeitar aquela posição, decisão daquela pessoa. Né? Eu acho que o respeito é a maior base, né? Dentro desse vínculo afetivo que a pessoa vai estar aprendendo. E aí, esse respeitar o espaço, né? Respeitar essa questão e ensinar também a questão da exposição e da privacidade, isso é bem importante. Ótimo. Para fechar aqui, Mayra, bom, a gente se mostrou aqui muito, talvez tirou muitas dúvidas de pais que estão querendo entender um pouco como lidar, estão começando a vivenciar isso nos filhos, né? Mas a gente sabe que na prática isso muitas vezes é difícil. Nem todos os pais estão preparados para ter esse tipo de conversa com os filhos, nem todos os pais estão preparados para falar sobre uma iniciação sexual, por exemplo, com o filho, né? Outros temas talvez sejam mais fáceis quando você está falando em respeito, quando está falando em outras coisas, né? E que nessa hora, eventualmente, seus pais não se sentem em condições de fazer isso, que tem como procurar ajuda e talvez colocar alguém aí, o psicólogo talvez seja a pessoa que possa ajudar a essa intermediação, né? E portanto, até para a própria criança, porque às vezes a criança não quer se abrir para os pais, e eventualmente se vê que está tendo essa dificuldade, esse sofrimento, talvez seja alguém com quem ela se abra mais, né? Qual que é o momento que você olha e fala, olha, procura o psicólogo para falar sobre as questões de sexualidade? Pronto. Essa questão, né, do próprio psicólogo hoje em dia, ela, graças a Deus, ela é bem mais comum, porque antes também não deixava de ser um tabu, né, alguém que ia para o psicólogo, esse aqui é doido,
né? Então, tinha esse pré-julgamento. E a gente tem que tentar criar relações sociais saudáveis, né? Então, o psicólogo, ele vai auxiliar, vai ajudar justamente nessas relações sociais saudáveis. Como ampliar esse olhar do jovem. Então, geralmente, por exemplo, crianças que têm algum tipo de conflito, ainda ali na infância, ela já pode estar sendo acompanhada por um psicólogo, né, fazendo psicoterapia. Então, seja muitas vezes no momento de separação dos pais, ou algum conflito que a mãe perceba, meu filho está se isolando ainda na infância, já é o momento de estar procurando esse profissional, né, onde possa ali acolher aquela criança, formar vínculo, e muitas vezes essa criança vai permanecer em terapia até a adolescência, né, até a vida adulta. Então vai depender muito do caso, porque sempre nós, seres humanos, né, vamos ter ali alguma dificuldade, algum problema para resolver, e quando a gente passa a não conseguir resolver esse problema, é o momento ideal de ter ajuda, né, de pedir essa ajuda. Então, os pais vão estar atentos a seus filhos, sejam crianças ou adolescentes, para verificar se, dentro do padrão comportamental do meu filho, está indo tudo bem, no sentido dele conseguir resolver problemas, seja ele na escola, seja ele lá no futebol que ele vai, como é que ele está conseguindo lidar com essas emoções, porque às vezes é num jogo que você perde que tem aquele impulso, né, aquele gatilho que pode desorganizar o comportamento. Isso está dentro daquele padrão de normalidade ou não? Ele está precisando de ajuda. Então, sempre que você vê alguma situação que foge ali daquele padrão que você vê que fugiu do padrão da normalidade, né? Então, tem uma crise de birra mais excessiva, tem um comportamento de maior isolamento, não consegue interagir com o grupo. Então, todo comportamento que possa não estar dentro desse padrão é algo que a gente possa estar olhando mais de perto, né? Que o profissional de psicologia pode estar auxiliando a melhor lidar, justamente para afastar esse sofrimento que pode vir a ter no futuro. Ótimo. Bom, a gente pode falar que é pela intensidade dos sintomas, pela durabilidade dos sintomas, pela resposta a tentativas de se resolver dentro de casa que tenham sido falhas, né? Ou então, talvez, por uma questão de, eu acho que a hora que o pai fala, olha, acho que aqui eu não consigo entrar, é respeitar isso e falar, olha, chegou a hora de procurar alguém, né? Isso. Tá, é a hora de procurar ajuda. Legal. Mara, queria te agradecer mais uma vez a discussão, foi bastante proveitosa aí pra gente, e contar com você aqui em outros momentos. Obrigada, João. A gente vai se falando e muito obrigada. Obrigado mais uma vez.